Olá, meus queridos alunos do 7º ano, mais uma vez, professora Gorete Wozniak, para mais uma aula de Geografia. E a ideia da aula de hoje é retomar um pouquinho sobre população brasileira. Então, vamos rever alguns conceitos importantes que a gente estudou, vamos relembrar algumas coisas ali que são necessárias para o entendimento sobre essa ideia da população, da diversidade, da formação da população brasileira, certo? Antes da gente começar a aula propriamente dita, os recadinhos lá, ter o material em mãos, registrar a presença através da atividade obrigatória lá no CLES, então você vai entrar, realizar, enviar, fica o registro da presença, fazer as outras atividades. Os alunos que têm acesso realizam lá no aplicativo e enviam, os alunos que estão acompanhando somente pela TV e que precisam do material impresso vão entrar em contato com a escola para ter esse material e aí o professor consegue acompanhar o rendimento de vocês das duas formas, ok? E o objetivo da nossa aula de hoje é retomar os principais conhecimentos sobre população brasileira, bem como os conceitos que facilitam o entendimento do tema e as características regionais da população do Brasil. Não só pensar nos conceitos, mas pensar o quanto existe a diversidade da população brasileira e quais são as influências dessa diversidade para o conjunto de população que a gente chama Brasil, né? Então, as pessoas que vivem no nosso território, esse grupo, né, que tem características, hábitos que são comuns, mas que tem outros que diferem dependendo do lugar onde está. Então, vamos entender juntos ali, começando por algumas características e alguns conceitos, né? Então, a imagem ali já traz para nós justamente essa ideia da miscigenação, que é aquela ideia lá da mistura étnica, da mistura de povos que vieram de todas as partes do mundo. O Brasil conta com uma população ali de em torno de 211 milhões de habitantes, segundo as últimas estimativas ali, né, as últimas pesquisas, né, marcada pela miscigenação. O que é a miscigenação? É o que o quadro aqui, o que a imagem mostra para nós. Essa mistura de etnias, essa mistura étnica, é o que resulta a população brasileira. Por isso que a gente diz que a população do Brasil é altamente miscigenada, porque tinha os povos que viviam aqui e vieram muitos povos de outras partes do mundo e se misturaram entre si os seus hábitos, costumes, sua cultura, o que resultou no que a gente chama de população brasileira hoje, certo? Então, bem importante relembrar essas duas informações ali, esses dois conceitos. E aí, o que nós começamos ali? Quando eu estudo população, eu falo do quê? Demografia. A demografia é justamente estudar a população de algum lugar. É a área da ciência geográfica que estuda a dinâmica populacional humana. Então, sempre que a gente for tratar de população, a gente vai falar ali da questão demografia. Sempre vai lá, censo demográfico, é o censo da população, certo? Então, quando surgir essa palavrinha ali, vocês já sabem que é um estudo relacionado à população, ok? E aí vai mostrar ali estatísticas, quantidade da população, qualidade de vida, o IDH, tudo que está relacionado à população é a prerrogativa ali, a área de estudo que a gente chama de demografia, certo? Outro conceito ali, propriamente dito população. A gente usa tanto esse termo em diferentes momentos. O que quer dizer? O número de pessoas que habitam um determinado espaço geográfico ou um determinado território, certo? Uma área, uma região, uma cidade, um país. Então, nós estamos falando de população, das pessoas que ocupam aquele determinado espaço e que têm entre si hábitos e costumes que são comuns, né, ou que são semelhantes. Outros conceitos, população absoluta, que nós também falamos, é o total de habitantes de um determinado espaço. O número total de pessoas, no Brasil é de 211 milhões. Isso é a população absoluta, é o total de indivíduos daquela área, daquele lugar, certo? Daquele espaço geográfico. No caso do Brasil, a gente já falou ali um pouco mais de 211 milhões, segundo o censo, segundo a estimativa do IBGE ali, censo 2020, né? Contagem para 2020, né? A expectativa de população ali para 2020, o IBGE apresenta para nós um pouco mais de 211 milhões de habitantes. E que são aquelas pesquisas, lembram lá do censo demográfico, que é feito de 10 em 10 anos? Então, 2010 teria que ter acontecido em 2020 também. São as pesquisas que estudam diferentes características da população ali
e lançam lá os mapas, os gráficos, as informações que nós estudamos são resultado dessas pesquisas que são realizadas, no caso do Brasil, a cada 10 anos e realizado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, certo? O Brasil é o quinto mais populoso do mundo. O que é um país populoso? Que tem o total de habitantes elevado se eu comparar com outros países do mundo. Sempre vou ter que estabelecer uma comparação. Quando eu digo que aquele país é populoso, é porque o número de habitantes daquele espaço geográfico, daquele território, é muito elevado comparado com outros do mundo, certo? Então, o Brasil está em quinto ali nessa posição. E aí, aqui eu trouxe um gráfico que a gente já estudou, mas é para vocês relembrarem comigo alguns conceitos. Crescimento da população. Lembra que a gente falou que o crescimento da população a gente chama também de crescimento vegetativo. Então, eu tenho um total de população, que a gente chama lá de população absoluta, o número total de pessoas daquele lugar. Aí eu vou somar a esse total da população a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? O número de nascimentos por grupo de pessoas. Normalmente é feito o cálculo por grupo de 1000 pessoas. Então, eu tenho um total de pessoas, vou somar os nascimentos e vou diminuir a taxa de mortalidade, ou seja, quantas mortes por grupo de 1000 pessoas naquele período. Normalmente estuda-se um ano. Aí eu vou ter um resultado, aí a continha ali só para exemplificar. Se a população de um determinado lugar, hipoteticamente lá, for de 1000, vou somar, nasceram mais 50 nesse grupo de 1000 e morreram 20. Então, qual foi o crescimento da população ali? Para 1030. Esse é o crescimento que a gente chama de crescimento natural ou vegetativo, certo? Então, a formulazinha explica bem para a gente ali. E um outro conceito, para a gente fechar essa primeira parte de conceitos ali, é a população relativa, que eu também chamo de densidade demográfica. Ela é a relação entre o total de pessoas com a área ocupada por essas pessoas. Aí eu vou dividir o total de habitantes pela área. Eu vou ter uma média ali, um valor, que seria a ideia assim de qual é o espaço que cada um teria disponível, né? Se a área é menor e a quantidade de pessoas é elevada, eu vou ter um espaço menor para cada um. Ou seja, aquele lugar é mais denso de população, é mais cheio de população. Por isso que a gente usa esse termo, né? E no caso do Brasil, a gente considera baixa. Por quê? Porque o Brasil é muito extenso. Agora, se eu estudar detalhadamente cada região, eu vou ver que tem regiões com maior concentração e outras com menor concentração de população, certo? E aí há uma variação dessa densidade. Quando eu pego o Brasil inteiro, parece que é pouco. Mas se eu pego, por exemplo, só o Rio de Janeiro, só o Distrito Federal, vai ter lá mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado, que é uma elevada densidade demográfica. Ah, se eu pego o Amazonas, eu vou ter lá um habitante, um pouco menos de um habitante por quilômetro quadrado. Por quê? Porque a área é grande em relação à quantidade de população que vive naquele espaço. Então, se eu dividir em partes, a gente vai ver essas diferenças no território brasileiro, certo? E aí aqui nós vamos ter justamente essa ideia da distribuição da população. Então, algumas áreas aqui, a região litorânea sempre apresentou ali a maior concentração de população e as áreas de interior uma menor concentração, com alguns espaços que a gente chama de vazios demográficos, onde não tem população. Por causa da floresta, por causa da maneira como o território brasileiro foi ocupado ao longo da história, que a gente estudou muito bem a respeito disso. E, em alguns casos, nós vamos ter a maior concentração ali nas capitais, certo? Então, mostra bem para nós aqui a questão da distribuição da população. Ela está distribuída bem igualzinho por todas as partes? Não, na verdade, a gente diz que a distribuição da população no Brasil é irregular, ou seja, áreas com maior concentração, áreas com menor concentração de população, certo? Então, bem interessante a gente pensar nisso. E aí, um exercício para vocês lembrarem agora. Explique os seguintes conceitos. Então, explica para mim o que é taxa de natalidade, mortalidade, população absoluta, relativa e miscigenação. Lembra o que significa cada um deles? Escreve rapidinho e a gente já volta para corrigir.
Voltamos então ali com a correção dos exercícios, era para vocês relembrarem os conceitos que nós trabalhamos e que vocês vão usar sempre aí nos estudos e na vida de vocês. Então, taxa de natalidade, número de nascimentos por grupo da população, normalmente se divide o estudo ali por grupo de 1000, né? Taxa de mortalidade é o número de mortes por grupo da população. População absoluta é o total de habitantes de um determinado espaço. População relativa é a relação entre o número de habitantes e o espaço ocupado, né, do território. E miscigenação é a mistura de povos de diferentes etnias, que é o que aconteceu no Brasil, que a gente falou no início da aula. Então, conceitos simples ali, mas que é bom vocês gravarem. E aí vamos pensar que tudo isso dá ao Brasil uma imensa diversidade cultural. Então, agora vamos relembrar um pouquinho ali do que a gente estudou sobre a diversidade cultural brasileira. Dizemos que o Brasil tem uma grande diversidade étnica. Se recebemos povos de todas as partes, há essa variedade de etnias, de hábitos, costumes, de modos de falar, de modos de viver. Por isso a gente diz que tem essa grande diversidade étnica. Mas nós temos 3 grupos que compõem esse início do que a gente chama de formação da população brasileira. Então, o que nós vamos ter ali? Os indígenas, que eram a população nativa, ou seja, que vivia já aqui. Então, esse grupo já estava vivendo, né? E dentro dos povos indígenas, a gente estudou que existiam já diferentes etnias. A gente fala indígenas como um todo, mas quando a gente estudou lá separadamente, a gente viu que existiam diferentes grupos étnicos dentro desse grupo maior chamado de povos indígenas, né? Os portugueses, que foram os colonizadores, e os africanos que foram trazidos ali para o trabalho escravo, que também vieram de diferentes partes da África, portanto, com diferentes modos de viver, de diferentes etnias também. O Brasil apresenta essa enorme diversidade cultural. Por quê? Quais são os motivos da diversidade cultural do Brasil? Primeiro é o tamanho do nosso território. Ele é chamado de país continente em alguns casos, porque é muito grande, está entre os maiores do mundo em termos de área, né? Influência que sofreu ao longo do processo de construção da própria sociedade, com a chegada de todos esses grupos, né? E a presença ali dos povos nativos. Então, esses são os principais fatores da gente ter essa diversidade cultural no Brasil. E aí, agora vamos relembrar um pouquinho de cada uma delas, né? Se eu pensar na região norte, a imagem já traz para nós ali uma característica lá do Festival de Parintins que a gente estudou. Então, o que nós vamos relembrar? Os hábitos, os costumes, as festas, tudo isso reflete a cultura daquele lugar e reflete as influências também, né? Neste caso aqui tem influências dos colonizadores, né, que vieram, que trouxeram seus hábitos, seus costumes e acabaram ali se misturando com o que já era a cultura de quem vivia aqui. E aí nós temos a influência indígena, principalmente na culinária, através do consumo dos peixes e da mandioca, que é outra característica ali cultural e dessa diversidade da região norte, certo? Quando eu penso no Nordeste, o que eu vou ter ali? As tradições dessa região são o maracatu, o bumba meu boi, o carnaval, a capoeira, que é influência ali dos povos africanos, o frevo. Então são diferentes expressões culturais que vão mostrar essa diversidade da cultura brasileira. A imagem traz para nós o que aqui? A literatura de cordel, que é uma característica que vem lá da Europa, dos imigrantes europeus, dos colonizadores, e que se firmou ali na região Nordeste e hoje faz parte da expressão cultural daquela região. Pratos típicos ali, exemplos, o acarajé, a carne de sol, o arroz doce, a canjica, que são influências dessas características, dessa mistura populacional ali, certo? Do Centro-Oeste, o que nós podemos dizer, então? Temos ali as cavalhadas, né, que é uma expressão cultural lá, que vem do período medieval, que era uma disputa entre os cristãos e os mouros, onde vencem os cristãos. Então, é uma encenação de uma batalha ali, né? Então, vem de povos de outras partes do mundo e hoje faz parte da cultura daquela região, né? Manifestações culturais, além da cavalhada, o fogaréu e o cururu, que é a influência indígena. E os pratos típicos, nós vamos ter ali o arroz com pequi. O pequi é um fruto típico daquela região. Então, hábitos e costumes variam no Brasil também pela diversidade de características naturais de cada parte do nosso território.
Aí nós vamos ter outros exemplos ali, como o arroz boliviano. A proximidade com países vizinhos também influencia nessa característica, certo? E os peixes do Pantanal, que também tem a ver com uma característica natural da região. Bem interessante isso, né? Perguntinha bem rapidinha lá para vocês. Entre os motivos da diversidade da população brasileira, podemos afirmar quais? Respondam rapidamente, a gente já volta para corrigir. Voltamos ali então com a correção, exercício bem rápido ali, fácil de responder, né? A diversidade da população brasileira tem, entre o que a gente relacionou aqui, quais motivos? Influência de povos vindos de diferentes partes do mundo, que resultou no que a gente chama de miscigenação, essa mistura de etnias. Então, o Brasil é rico culturalmente porque tem justamente essa influência de povos de diferentes partes e também dos povos nativos que já viviam aqui. Porque muito da nossa cultura, dos nossos hábitos alimentares, do nosso vocabulário, tem a influência indígena, né? E aí, para fechar esta parte ali, na questão do Sudeste, o que nós vamos ter de expressões culturais ali? A folia de reis, que também foi trazida pelos colonizadores, outras festas como o carnaval, do peão de boiadeiro, o samba de lenço, são hábitos e costumes característicos da região Sudeste. Entre os pratos típicos, nós vamos ter aqui algumas influências, por exemplo, do tropeirismo. Lembram lá que a gente estudou o tropeirismo? Alguns pratos que são típicos da região Sudeste são resultado dessa influência do ciclo do tropeirismo. Alguns outros ali, como o cuscuz paulista, a moqueca capixaba, são exemplos de hábitos e costumes específicos da região Sudeste, certo? E aí, por fim, lá nós temos a região Sul. O que nós destacamos ali? O estilo das construções. Muitas cidades na região Sul e até em outras partes do Brasil refletem a maneira com que os povos que vieram de outras partes do mundo constroem suas casas. No caso aqui nós vamos ter um exemplo da influência alemã em algumas partes da região Sul, que a arquitetura da cidade reflete bem essa característica dos povos que ocuparam aquelas áreas. Então, um dos exemplos dessa influência é a questão da arquitetura, mas também a culinária e as danças. E vamos destacar como hábitos específicos da região Sul o chimarrão e o churrasco, o barreado, que é um prato típico do nosso estado, que tem essa influência dos povos do litoral, né? A produção de vinho também, que é um costume trazido pelos imigrantes italianos espalhados aí por toda a região Sul. Então, outras características que a gente pode falar ali da região relacionadas a essa mistura de povos. Portanto, no Brasil não dá para dizer que tem uma cultura só ou uma maneira só de viver. Pelo que a gente observou aqui, relembrando, a diversidade cultural, a riqueza cultural do Brasil está justamente nessa mistura de hábitos e costumes de diferentes povos, certo? Então, bem bacana a gente relembrar isso. E aí, para finalizar essa parte, escreva exemplos de característica cultural ou de características culturais de cada uma das regiões do Brasil. Então, nós falamos delas ali, agora vocês escrevem alguns exemplos para ver se vocês gravaram bem certinho e já voltamos para corrigir.
Voltamos então ali com a correção do nosso terceiro exercício da aula. Então, o que vocês tinham que relacionar aqui? As características culturais de cada região, para expressar o entendimento dessa diversidade cultural do nosso território. Certamente, vocês que estão aí acompanhando a nossa aula, têm diferentes hábitos, costumes, diferentes influências. Por quê? Justamente porque nós, enquanto população brasileira, somos resultado dessa miscigenação. E aí, o que nós vamos ter ali de exemplos? No norte, influência indígena na culinária, por exemplo, né? No nordeste, o frevo, a literatura de cordel, são exemplos ali de características culturais específicas dessa região. No centro-oeste, as cavalhadas, o arroz com pequi, por exemplo, são características específicas daquela região. O sudeste, folia de reis, o cuscuz paulista, outros exemplos que são características dos modos de viver da região sudeste, né, dos hábitos e costumes. E no sul, o chimarrão e a arquitetura, que também vão expressar esse modo de viver dos imigrantes que trouxeram consigo ali os seus hábitos e acabaram empregando na sociedade brasileira essa maneira de viver, de construir suas casas, de desenvolver suas atividades, não só na região sul, mas em todas as regiões do Brasil. Então, bem interessante a gente relembrar população brasileira, os conceitos e a questão da diversidade da população. Espero que vocês tenham entendido um pouco melhor e que eu tenha contribuído na aula de hoje. A aula que vem voltamos com mais geografia. Um abraço a todos e até lá.